São Bento não é apenas um santo do passado. Ele é um chamado à ordem no meio do caos, um chamado ao silêncio no meio do barulho, um chamado à firmeza no meio da confusão. Vivemos em um mundo acelerado, disperso, inquieto. Tudo exige nossa atenção, tudo disputa nosso tempo, tudo quer ocupar nossa mente. E sem perceber, nossa alma vai ficando desorganizada, cansada, vulnerável. São Bento surge como uma resposta silenciosa a esse cenário. Ele nos ensina que a verdadeira força não está no confronto constante, mas na disciplina interior, que a maior batalha não acontece fora de nós, mas dentro de nós. Que o mal não se vence com desespero, se vence com fidelidade diária. A espiritualidade beneditina não é dramática, não é barulhenta, não é emocionalmente instável. Ela é firme, estável, concreta, reza e et labora. Essa pequena frase carrega uma revolução espiritual, porque ela nos ensina que não existe separação entre o sagrado e o cotidiano. A oração não é fuga do mundo. O trabalho não é afastamento de Deus. Tudo pode ser oferecido. Tudo pode ser santificado. São Bento nos lembra que a santidade não é feita de momentos extraordinários, mas de constância. Constância para acordar e rezar mesmo sem vontade. Constância para cumprir o dever mesmo sem reconhecimento. Constância para manter a alma limpa mesmo quando o mundo oferece atalhos. Ele entende algo que nós muitas vezes esquecemos. A alma precisa de estrutura. Sem regra, a vida espiritual enfraquece. Sem disciplina, a vontade oscila. Sem vigilância, o mal encontra brechas. E aqui está um dos pontos mais profundos da espiritualidade de São Bento. Ele nunca subestimou o combate espiritual. Ele sabia que o mal existe, que a tentação é real, que a confusão moral corrói por dentro, mas ele também sabia que o cristão não precisa viver com medo. A medalha de São Bento, tão conhecida e tão poderosa, não é um amuleto, não é superstição, não é objeto mágico. Ela é um sinal de combate consciente. As iniciais gravadas nela são uma profissão de fé, uma declaração espiritual, uma lembrança constante de que o cristão pertence a Cristo e rejeita o mal. Que a Santa Cruz seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Isso não é poesia, é decisão. São Bento nos ensina que precisamos escolher diariamente quem guia nossos passos. Porque todos somos guiados por algo, ou pela fé, ou pelo medo, ou pela verdade, ou pela pressão do mundo, ou pela cruz, ou pelo ego. A espiritualidade beneditina nos convida a viver com consciência. Nada automático, nada superficial. Existe algo muito atual em São Bento. Ele combate o excesso de palavras, excesso de impulsividade, excesso de orgulho, excesso de desordem. Ele valoriza o silêncio, e o silêncio hoje é quase revolucionário. No silêncio, escutamos Deus. No silêncio, percebemos nossas fraquezas. No silêncio, entendemos o que precisa ser corrigido. Mas o silêncio também assusta, porque ele revela quem realmente somos. São Bento não propõe uma fé emocionalmente instável. Ele propõe estabilidade. Estabilidade espiritual. Estabilidade de propósito. Estabilidade de caráter. Num mundo onde tudo muda o tempo todo, onde opiniões se alteram a cada semana, onde valores são relativizados, ele nos lembra que existe algo que não muda, a verdade. E essa verdade exige firmeza. A vida espiritual não cresce no improviso, ela cresce na perseverança. São Bento nos ensina a organizar o dia, organizar a mente, organizar a rotina, porque uma alma desorganizada se torna frágil. Quantas vezes buscamos grandes experiências espirituais, mas negligenciamos o básico. Negligenciamos a oração diária, negligenciamos a confissão, negligenciamos a disciplina interior. Ele nos chama de volta ao essencial,
A cruz no centro, Cristo como guia. A obediência como caminho, a humildade como fundamento. Humildade, aliás, é uma das marcas mais profundas dessa espiritualidade. Humildade não é fraqueza, é lucidez. É saber que precisamos de Deus, que não somos autossuficientes, que o orgulho é uma armadilha. São Bento combate o orgulho com ordem, combate o caos com regra, combate o medo com fé concreta. Existe uma firmeza quase militar na espiritualidade beneditina, mas ao mesmo tempo existe equilíbrio. Não é fanatismo, não é radicalismo cego. É equilíbrio. Trabalhar, mas rezar. Falar, mas saber calar. Agir, mas refletir. Viver no mundo, mas não pertencer ao espírito do mundo. Essa é uma das maiores lições que São Bento oferece para nós hoje. O cristão precisa ter identidade. Uma identidade clara, não diluída, não confusa, não adaptada ao gosto do momento. A cruz na medalha de São Bento nos lembra que seguimos alguém que foi crucificado e que a vida cristã não é confortável, é coerente. Coerente com o Evangelho, coerente com a moral cristã, coerente com a verdade. E talvez o ponto mais profundo dessa espiritualidade seja este: constância. Não viver de picos espirituais, mas de fidelidade quando tudo vai bem, fidelidade quando tudo parece difícil, fidelidade quando ninguém está vendo. São Bento nos ensina que a santidade é construída como uma casa sólida, por tijolo, uma oração por dia, um ato de disciplina por vez, uma renúncia silenciosa, uma decisão correta. Sem espetáculo, sem necessidade de aplauso. Existe uma força imensa nisso, porque o mundo respeita o barulho, mas Deus trabalha no silêncio. E talvez seja por isso que São Bento continue tão atual. Porque o mal hoje não se apresenta apenas como perseguição, ele se apresenta como distração, como confusão, como relativização. E contra isso, São Bento nos dá 3 armas simples: clareza, disciplina, cruz. Clareza para saber quem somos, disciplina para permanecer firmes, cruz para lembrar quem nos salva. Não é uma espiritualidade frágil, não é sentimentalismo, é formação de caráter cristão. São Bento não nos convida a fugir do mundo. Ele nos convida a organizar a alma para viver no mundo sem perder Deus. E essa talvez seja a maior necessidade do nosso tempo. Se você sente que sua vida está desorganizada espiritualmente, se sente que sua fé oscila demais, se sente que precisa de mais firmeza interior, a espiritualidade de São Bento é não um caminho de emoção passageira, mas um caminho de estrutura. E quando a alma tem estrutura, ela suporta tempestades. Porque quem tem a cruz como luz não anda na escuridão. E quem rejeita o dragão como guia não se deixa arrastar pelo caos. São Bento não é apenas um santo para ser admirado, ele é um modelo para ser vivido. E talvez a pergunta que fica seja simples: quem está guiando sua vida hoje? A cruz ou o barulho do mundo? Se for a cruz, permaneça firme. Se não for, ainda há tempo de reorganizar, porque disciplina gera liberdade, fidelidade gera paz, e uma alma ordenada se torna inabalável. São Bento nos ensina isso, sem gritar, sem espetáculo, sem confusão, apenas com firmeza, e às vezes é exatamente disso que precisamos.